Vamos lá então. Primeira coisa, MAP. Eu não sei se vocês já perceberam, mas muitas coisas podem refletir um problema no MAP e não ser problema de MAP. Ah, Kevin, como assim? Vamos lá. Vamos entender primeiro o que o MAP faz. O MAP, ele é um sensor de pressão absoluta. Manifold Absolute Pressure Sensor. Então, ele é um sensor de pressão absoluta. O que ele faz? Ele mede a pressão do coletor de admissão. Kevin, para que ele mede a pressão? Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso quadro. Pode atualizar ali, por favor? Beleza. Então, a gente tem o MAP, como eu já falei para vocês, Manifold Absolute Pressure Sensor. Ele, vamos lá, vamos traduzir. Kevin, fala a minha língua aí que eu sou mecânico. Beleza, então olha só. Ele mede a pressão do coletor. Se a gente for um pouquinho mais a fundo, ele mede a pressão absoluta. Kevin, o que é pressão absoluta? É um tipo de pressão. Kevin, tem outros tipos de pressão? Tem. Tem absoluta e relativa. A gente vai entrar sobre isso em alguma live que eu for falar sobre turbina, diagnóstico de motores turbo. Aí a gente vai falar sobre pressão relativa e pressão absoluta. Manda aí no chat. Quem é que não sabe qual é a diferença entre pressão absoluta e pressão relativa? Por favor. Beleza, então a gente tem o MAP, ele mede a pressão do coletor. Kevin, para que ele mede a pressão do coletor? Vamos lá. A central de injeção eletrônica, através da pressão do coletor, mais a temperatura do ar, mais a rotação do motor, adivinha o que a central calcula? Para que a central usa a pressão do coletor mais a temperatura do ar mais o RPM para calcular? O que a central calcula? Entender o funcionamento dos sensores é a chave para que vocês consigam fazer um diagnóstico mais rápido. É a chave para que vocês criem uma lógica de diagnóstico, beleza? Ó, lá no Instagram, Plínio, ela calcula o tempo de injeção. Isaías Oliveira, calcula o tempo de injeção. Júnior no YouTube, calcula o tempo de injeção. Tá aí uma coisa que é fantástica, olha só. Aqui a gente vai quebrar alguns paradigmas para que vocês entrem numa nova linha de raciocínio. Quem disse que a central usa essas informações para medir o tempo de injeção, de certa forma está certo, tá? De certa forma está certo. Vai lá, vou até botar aqui em outra cor, ó, e vai calcular o tempo de injeção, né? Vou botar aqui, ó, vai calcular o tempo de injeção. Mas, na verdade, a central não calcula o tempo de injeção com essas informações, tá? O cálculo do tempo de injeção é uma consequência de um outro cálculo que a central faz. A central, na verdade, ela usa a pressão do coletor, literalmente pressão, tá? Pode ser medida em milibar, quilopascal, milímetros na coluna de mercúrio, que é o mmHg. Ela usa a temperatura do ar, que vai estar em Celsius ou Fahrenheit. Eu não sei falar Fahrenheit. E ela vai usar também o RPM. Beleza, Kevin, para quê? Vamos lá. Com esses três itens, a central vai calcular a massa de ar, galera. A central não calcula tempo de injeção com essas três coisas. Ela calcula a massa de ar. Depois que sai do setor de cálculo de massa de ar, a central joga essas informações para outro setor. Cara, olha só, eu tenho essa massa de ar aqui e eu preciso saber o quanto de combustível eu injeto. Aí esse outro setor que vai calcular o tempo de injeção. Vamos lá, vamos recapitular então para que não fique dúvidas. Existe um setor dentro da central de injeção eletrônica que ela monitora a pressão do coletor, ou seja, o MAP, ela monitora a temperatura do ar, ou seja, o IAT, e ela monitora o RPM do motor, tá? Então eu tenho lá 3 funcionários, né, olhando para essas coisas, e esses 3 funcionários estão anotando e passando para quem? Para o gerente, que é quem? A central de injeção eletrônica. A central de injeção eletrônica, ela pega esses 3 dados que os funcionários estão entregando e calcula a massa de ar. Acabou aí. O gerente pega a massa de ar, joga para outra sala, para outro setor,
que é o setor de cálculo de tempo de injeção. Aí esse sensor de cálculo de tempo de injeção, ele vai pegar outras informações também. Ele vai pegar a informação desse setor que passou a massa de ar, só que esse setor de tempo de injeção, ele pega outros tipos de informação também, tá? Vamos lá. É por isso que a central não usa a pressão do coletor, a temperatura do ar e o RPM para calcular o tempo de injeção. Não, a central usa a pressão do coletor, mais a temperatura do ar, mais o RPM para calcular a massa de ar. Aí, junto com a massa de ar e outros fatores, a central calcula o tempo de injeção. Vocês estão pegando a ideia?